Queridos irmãos, glória a Deus, mais uma aula, Deus seja louvado, já oramos aqui, a nossa quinta aula de eclesiologia, como eu gosto de dizer, já estamos orados, pedimos a bênção do Senhor, e eu quero começar lendo aqui com os irmãos, Efésios capítulo 3, versículo de número 10. Nós hoje vamos trabalhar bastante sobre um tema que é o poder de Deus, e depois nós estaremos indo também para o capítulo 47, que são o governo da igreja, e só que antes disso eu quero ler com os irmãos esse versículo, quero dar uma breve reprisada na aula anterior, tratar de um assunto bem rápido, quero também de antemão já dizer para os irmãos que nessa aula inicial que teremos sobre o capítulo 46, o poder da igreja, eu já publiquei no grupo de WhatsApp dois vídeos, que foram duas aulas que eu dei na primeira turma. E naquela ocasião gravamos em vídeo. E por sinal, foi uma aula muito significativa para aquela turma, para a primeira turma do curso médio. E então vai ficar como uma lição de casa para vocês assistirem essa aula e prestarem relatório dela, tá bom? Então, mais um trabalho extra, valendo nota, para o final do curso. A aula parte 1 e parte 2, o poder de Deus. Eu quero que vocês assistam esse vídeo, já compartilhei no grupo de WhatsApp, tem no nosso canal também do YouTube, no nosso canal oficial da igreja, né, que é www.youtube.com/missionária. Lá na playlist do seminário tem o poder de um, o poder de Deus 2. Ou, se você preferir, pode também acessar essa mesma aula na página Missionária Seminário, que é nosso canal de estudo, que também está lá essa aula, tá bom, para os alunos. O poder, parte 1, e o poder da igreja, parte 1, o poder da igreja, parte 2, é o assunto de eclesiologia, tá bom? Vamos ler? Efésios 3:10. Alguém pode ler para mim, por gentileza? Efésios 3:10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Que texto fabuloso! Que texto maravilhoso! A graça de Deus e a intenção da graça de Deus é fazer com que a multiforme, mediante a igreja, prestem bastante atenção que o texto é bem enfático, a intenção desta graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. E aí continua expressando aqui, do versículo 11 ao 13, assuntos maravilhosos, mostrando a salvação de Jesus, o poder de Deus, mostrando que realmente é Deus quem nos guarda, nos protege, nos prepara e quem nos salva. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é esse versículo, e também no versículo 9 diz esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. Ou seja, aqui o texto está falando de algo, e esse algo tem a ver com a graça de Deus e tem a ver principalmente com essa graça de Deus sendo conhecida por todos por meio da igreja. Sabe as cores primárias? Sabe quando a gente faz aquele painel de cores, né? Cores que a gente está muitas vezes até escolhendo uma cor numa loja de uma marca. A expressão multiforme aqui tem a ver com esse painel colorido, multifacetado, de diversas categorias e belezas,
que embelezam o mundo. E tudo isso vai acontecer por meio da igreja, o mistério que estava oculto no passado. Esse texto eu gosto muito porque, irmãos, geralmente quando a gente fala sobre a igreja, a gente pensa que a igreja é o lugar para a gente ir buscar Deus quando a gente está quebrado. Não é assim? Vinde a mim todos os quebrados, macumbados, destroçados, arrebentados. Mas a gente acha que a igreja é só para isso. Não, meu irmão. A igreja é para esses também. A igreja, na realidade, é para esses, mas não é só para esses. A igreja é o lugar onde Deus vai mostrar a glória dele, a majestade dele na terra, e vai revelar essa graça poderosa em todos os segmentos. Na minha opinião, a igreja, ela é o corpo de Cristo, e não só o corpo de Cristo, mas a agência do reino de Deus na terra, a guardiã do reino de Deus na terra. E é uma das coisas mais fantásticas, é que a igreja deveria ser esse nicho onde tudo que é de mais excelente, mais nobre, mais extraordinário, deveria estar dentro da igreja. Pensa assim, as pessoas querem aprender sobre economia, deveriam aprender dentro da igreja. Quem é o maior economista da história, irmãos? É Deus. Deus é o maior economista da história, diz Calvino, porque no mundo dele nada se perde, tudo se recicla, tudo se aprimora, tudo é útil. Fantástico, né? Quem é o professor mais excelente do universo? O próprio Deus. Quem é o líder mais supremo do universo? O próprio Deus. Quem é o conselheiro, o advogado, o doutor, o mestre? Todas as áreas, quando a gente olha para a pessoa de Deus, ele é com excelência tudo isso e muito mais. E ele cria um mundo perfeito, ele cria pessoas dotadas da sua imagem, da sua semelhança. Eu sei que tem a queda, eu sei que tem a ruptura, mas nós temos o evangelho, nós temos o reencontro. Nós temos o evangelho, nós temos o Cristo. Nós temos tudo isso para voltar de volta àquilo que um dia vivemos lá atrás, como era no pequeno Éden. Por que eu estou falando isso? Porque hoje, como igreja, nós temos quem? Quem é o grande líder da igreja do Novo Testamento? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, que ele é conselheiro, que ele é consolador, que ele é mestre também, que ele é pedagogo, que ele também é advogado. A igreja é esse lugar poderoso. Pode ver, é pela pregação do evangelho que nós somos transformados. Quem é que faz essa obra? É Deus. Na igreja, pelo poder de Deus, por meio da Bíblia, da pregação do evangelho, a gente aprende todas essas coisas que são extraordinárias, e nós temos um acervo de pessoas ilustres ao longo das páginas da Bíblia e da história. Então, por que eu estou falando tudo isso? A gente muitas vezes pensa que a igreja é um lugar só para receber todo mundo que está quebrado e doente. É também, mas não é só isso. A igreja deveria ser um lugar onde se reúnem os melhores cientistas, os melhores pensadores, os melhores músicos. Pensem no que a palavra de Deus nos ensina sobre aquilo que a gente aprende, né? Que no céu os anjos louvando. Qual é o nosso grande dever como servo? É sermos o que? Adoradores, por excelência. Não é interessante? Pode ver, a gente classifica a igreja em um lugar onde a gente só recebe todo mundo detonado. E aí a gente esquece que é esse lugar onde a multiforme sabedoria de Deus deveria ser conhecida. Qual é o único lugar que detém o inferno, que fecha as portas do inferno e faz retroceder? É a igreja. Qual é o organismo ou a instituição na Terra que consegue mandar mísseis para o inferno? Nenhum. Nunca vai existir. Mas é a igreja, porque é pelo poder de Deus na igreja, na nossa vida. Então, eu deixo essa palavra introdutória aqui para aguçar os sentidos dos irmãos, porque eu quero acreditar, irmãos, que quando a gente tem uma perspectiva pequena do que é a igreja, a gente acaba dando um lugar muito pequeno para aquilo que é a igreja. Vocês conseguem me compreender? Dá para compreender?
Sabe, a gente muitas vezes acha que a igreja é só um lugar ali para a gente dar uma cesta básica, atender o irmão, um aconselhamento, fazer um estudo bíblico, ensinar uma coisinha. Meu irmão, o ensino bíblico pode transformar nações, famílias, histórias, povos. Essa foi o ocorrido na Alemanha logo depois da Reforma Protestante. Olha a Europa como que ela evoluiu em relação ao mundo. Foi o quê? O que foi isso? Foi o poder do evangelho na Europa, que é libertador. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é fantástico, irmãos. Então, quando eu falo tudo isso, é claro, eu estou falando na igreja aqui, irmãos, me entendam. Não é que o poder é nosso, mas o poder está na igreja, porque a igreja representa quem? Cristo, é o corpo de Cristo na terra. Quando nós nos unimos sob o poder e orientação do Espírito Santo, podemos fazer coisas extraordinárias. No momento que nos apequenamos, nós dizemos para nós mesmos: eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer aquilo. Mas isso daqui... Não, isso daqui não é para mim. E eu não acredito nisso. Eu acredito que a igreja era para ser, ou é para ser, o lugar mais notável do planeta. O lugar mais brilhante do planeta. Com nível mais espiritual, acima de tudo, e naturalmente com a capacidade humana mais brilhante, com a questão da humanidade mais linda, a questão moral e ética mais suprema, a questão cognitiva mais tinindo. Por quê? Porque temos Deus, irmãos. Se o ser humano, na força do seu braço, chegou em Marte e em outros planetas, o que Deus pode fazer por meio de nós e por meio da sua igreja? Sobre a orientação e o poder do Espírito Santo. Percebam, nós temos um aliado que ninguém tem, que é o próprio Deus e o Espírito Santo. Quer ver um exemplo, irmãos? Jesus disse que o Espírito Santo vos faria lembrar de todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Vem cá. Esse texto é um texto que nos faz saber que o que eu aprendi de sagrado, o Espírito Santo vai me ensinar, certo? Mas vem cá, esse texto só se aplica ao sagrado? Quem foi que te ensinou a ler e escrever? Foi Deus, em primeiro lugar. Porque se Deus não te derramasse sabedoria, você não estaria aqui. Foi quem te deu uma habilidade na sua vida e te deu uma profissão? Foi Deus. Você se esforçou, você trabalhou, mas foi Deus. Porque se respiramos e existimos, é porque Ele permitiu. Então o Espírito Santo faz nos lembrar tudo que aprendemos, sim, a respeito de Deus, mas eu ouso dizer que também é a respeito da vida. Pode ver, quantas são as vezes que a gente se apequena? Não, eu estou ficando velho, meus neurônios estão falhando. Não, meu irmão, você tem um aliado que ninguém tem. Então, se debruça diante dele, clama por ele, que ele vai fazer maravilhas na tua vida e na minha, amém? Pode ver que a gente vai envelhecer sem ficar velho, e a gente vai seguir o exemplo de quem? De Josué, de Caleb, que aos 85 anos está se sentindo um garotão, cheio de vigor. E bora conquistar a terra. Porque o nosso líder, um líder brilhante do Velho Testamento, o maior profeta do Velho Testamento, Moisés, ele disse que o homem ali já, quando ele está por volta dos seus 70 anos, já está se sentindo com canseira e com enfado, e ele começa a obra dele com 80. Ele vai até os 120, e só não entra na terra prometida porque não vigiou. Senão ele tinha pisado o pé lá na terra. Ou seja, o pai da fé começa a jornada aos 75. Porque a gente muitas vezes se apequena diante da dimensão da multiforme sabedoria de Deus, que se torna conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Os demônios morrem de medo da gente, e tem hora que a gente não acredita no poder que está sobre a gente. A gente não crê no poder que Deus derramou sobre a nossa vida. A gente apequena. Isso é coisa de igreja, isso é coisa de religião. Não, meu irmão. Isso é coisa de Deus na terra. Recebe essa palavra, porque eu e você, por meio da igreja, nós somos igrejas. E é esse mistério que foi revelado por Deus vai fazer proezas, tá bom? Então, queria dar essa palavra aqui para vocês. Alguma dúvida até aí? Querem fazer algum comentário? Tranquilo? Beleza? Beleza? Tá bom. Então, eu
Desculpa, eu quero fazer aqui quero agora compartilhar algo rapidinho. Na aula anterior, irmãos, nós falamos aqui sobre uma breve história, né, sobre deixa eu ver aqui, a separação organizacional da igreja, né? A gente falou um pouco sobre aquela questão da pureza e a unidade da igreja. E eu queria fazer uma breve citação da aula passada, só para mostrar para vocês que a igreja, né, ano zero, aí em 1054 tem a separação entre a igreja católica e a igreja ortodoxa. A católica romana e a ortodoxa. Em 1054 houve uma separação. E a gente, geralmente, como somos latinos, nós não nos apercebemos tanto para isso, né? Mas essa separação foi por uma simples palavra, mas houve uma separação. Um grupo fazia uma leitura do credo e outro grupo fazia uma outra leitura do credo, e por isso trouxe aí uma separação na Igreja Católica. Na realidade, deixa eu dar uma explicação melhor aqui para vocês. Essa separação, ela foi uma separação, como eu disse na semana passada, uma separação política, tá, irmãos? Sabe quando comentamos na semana passada e até concluímos falando razões para a separação ou para nos separarmos de alguém, ou para não caminharmos mais junto, que a primeira questão era razões doutrinárias, a segunda questão era questões de consciência, a terceira, considerações práticas, e a quarta, existem ocasiões quando cooperação e comunhão pessoal são proibidas, né? O autor comenta sobre isso, mas nós trabalhamos principalmente nos 3 pontos. Então, o que acontece, irmãos? Nesse caso aqui, a Igreja Católica também tem uma grande ruptura. Esse episódio, irmãos, é o episódio das cruzadas. Lembra que eu falei semana passada, irmãos, que muitas vezes a gente só precisa de um precedente e a gente coloca uma desculpa teológica para sustentar o nosso desejo de separação? Então, estou fazendo essa descrição aqui e essa breve recapitulação para mostrar que separações sempre existiram. E quando nós desejamos separar por motivos ilegítimos, muitas vezes nós damos uma resposta bíblica e teológica. Então, eu acredito que Deus ele nunca vai compactuar com isso. Então, eu só fiz questão de mencionar para que vocês saibam disso e uma outra hora a gente estuda mais essa separação aqui da Igreja Católica Romana e da Igreja Católica Ortodoxa, tá bom? E o que mais? Deixa eu ver aqui, ó. Aí, 1517, Reforma Protestante. 1525, Reforma Radical, Igrejas Livres. Deixa eu até explicar uma outra questão. Gostamos de dizer que foi Martinho Lutero quem fez a Reforma Protestante. Na realidade, historicamente, Lutero ele foi o estopim, ele foi o isqueiro para a Grande Reforma. A Grande Reforma ela se dá quando muitos príncipes e reis começam a defender, então, o Evangelho e fazer do Evangelho agora os seus novos credos de vida. E ali onde nasce, então, a Reforma Protestante, né? Então, historicamente, tem essa data, que é 1525, que é a Reforma Radical e Igrejas Livres. 1570, nasce a Igreja Anglicana. Uma última coisa aqui para a gente pontuar, né? Rapidinho aqui. Irmãos, é possível que tenha existido pessoas que tenham aceitado a Reforma Protestante por questões econômicas e políticas? Claro. Como é possível hoje pessoas se converterem por questões econômicas e políticas? Tudo que é feito com motivações erradas, elas não perduram em Deus. Tudo que é feito com motivações corretas, elas se mantêm em Deus. Então eu quero acreditar que mesmo que tenham entrado lobos disfarçados de ovelhas, eles podem ter tomado proveito como tudo, irmãos. Num país protestante, por exemplo, não pensem vocês que políticos não tomarão proveito dessa irmandade. Isso vai acontecer o tempo todo em qualquer setor, mas é importante a gente também olhar para a história com essa mentalidade espirituosa, mais sábia, mas também avaliar.
quando é questionado, por exemplo, que a reforma protestante foi apenas uma reforma política, a gente não acredita. Por que não? Porque Lutero aqui, irmãos, ele não se tornou rei. Lutero, ele foi esse estopim que colocou a cabeça dele na guilhotina para realmente fazer a reforma, e ele não foi o primeiro. Houve outros que morreram antes dele, como Savonarola, John Knox, e tantos, John Hus, e tantos outros que morreram querendo fazer o que ele fez. Então, quando nós avaliamos Lutero, ele era um padre, e ele não era um político, ele não era um rei que estava cansado do jugo do império que era gerado por meio, né, da religião católica. Ele não estava ele não tinha essas premissas. Ele também não era uma pessoa tão ilustre no sentido de, vamos pensar assim, um futuro papa. Ele era mais eu diria, um líder influente dos seus dias. Mas, como tudo que se trata de Bíblia, podem ver que na história, todos aqueles que foram influentes pela Bíblia nunca tiveram o apreço da maioria. Sempre tiveram a rejeição, porque as palavras das Escrituras sempre transformam a sociedade. Tá bom? Eu fiz questão de fazer esse breve relato, porque semana passada a gente não passou esse slide, eu achei bem importante. Uma outra hora a gente pode até estudar esse ponto aqui com mais detalhe, para que a gente possa, então, compreender melhor essas questões, tá bom? Então, a gente já sabe que são razões válidas, razões doutrinárias, razões de consciência, considerações práticas, razões inválidas para uma divisão na igreja, ambição, orgulho pessoal e diferenças menores. Tá bom, irmãos? Hoje, a gente vai entrar aqui no assunto que é o poder de Deus, e esse assunto, como eu disse, a gente vai passar rapidamente, nós não vamos gastar muito tempo nele, por causa dos 2 vídeos que eu passei para vocês. Mas, quando a gente fala sobre o poder de Deus, esse slide tem tudo a ver. Tem a ver com a batalha espiritual. Tem a ver com as armas que Deus deu à igreja, essa força poderosa. As armas da igreja são oração, adoração, autoridade para repreender forças demoníacas, as palavras das Escrituras, fé e retidão por parte dos membros da igreja. Uma vida de cristãos piedosos na terra. Muitas vezes a gente olha assim e acha que a oração ela é só o alimento do crente, a adoração é só um momento de gratidão do crente. Que expulsar um demônio é quando o demônio aparece, aí você usa a autoridade para expulsar. Mas eu gostaria aqui que você saísse nessa noite, né, você que é o aluno dessa classe, você que é um seminarista, que você saísse do movimento passivo e começasse a ter uma postura ativa. Como assim? A oração ela é para te ser um refrigério na alma, ela é. A oração ela é para apaziguar o teu coração, ela é. Mas a oração, irmãos, ela é uma arma poderosa para tocar no coração de pessoas e de povos e de tribos e de transformar vidas. A adoração, ela não é só um momento de canção onde sentimos o Espírito Santo, e a adoração é um dos momentos mais supremos, onde invocamos a presença e a majestade de Deus. É onde conscientemente declaramos o senhorio de Cristo e dizemos diante de tudo e de todos que somos dele e que o adoramos. Irmãos, há um poder extraordinário e fenomenal na adoração. Na questão da autoridade de repreender demônios e forças demoníacas, não é só quando o demônio vem, que nem eu contei esses dias atrás aqui, que tinha um aluno no seminário que contou essa história, que o pastor estava lá, foi fazer uma visita, e quando ele foi fazer uma visita, levou seu filho, e quando ele começou a orar, o dono da casa lá, ou alguém da casa, ficou endemoniado, e o pai falando, sai, e o pastor, né, expulsando, sai demônio em nome de Jesus, sai demônio, e o menino morrendo de medo, o filho do pastor, não deixa sair não, Deus, não deixa sair esse demônio não, porque se esse demônio sair, ele me pega. Então, depois esse jovem foi lá e compartilhou para o líder de jovens, e aí se espalhou na igreja toda. Então, muitas vezes a gente tem essa relação da autoridade espiritual muito na passiva,
Não, eu só vou repreender o demônio quando eu ver sinais dele. Não, meu irmão. Saia da passiva. Eu lembro do Eziel Machado, eu fiz uma pós-graduação em teologia urbana lá na FLAM, na Unifil e FLAM, e o pastor Eziel Machado, um grande pastor conhecido no Brasil todo, ele fala que ele tem um termômetro que ele chama de capetódromo, eu não lembro bem o nome que ele usa, que ele fala assim, irmãos, você tem que ter um detector de capeta. Se você entra num lugar, de repente, você tem que estar com o teu detector de capeta. Começa a apitar, sabe aquele negócio mais próximo? Né? Você entra num lugar, de repente, você não percebe manifestações espirituais ou clima espiritual negativo. Então, é como se o capetódromo não... Como que é mesmo, Felipe? Você que um dia até, enquanto eu falava numa aula, você me ajudou a lembrar que eu dei para esse objeto, é como se fosse um detector de demônios. Meu irmão, você sentiu que tem influência maligna? Não fica na defensiva, não, vai para a ofensiva. Por quê, irmão? Sobre nós, e isso não é de nós. A autoridade que temos de repreender demônios está além de nós. É o poder de Deus sobre nós. Nós usamos o poder de Deus como um instrumento na nossa vida. É como se tivéssemos, sabe, o cajado de Moisés. É isso. É o cajado de Moisés. Deus deu um cajado para ele e falou, olha, com esse cajado você vai libertar o meu povo. Havia um poder sobrenatural naquilo porque era o poder de Deus, de forma física, ali dando um significado de pastorado, de condução de povo, de libertação. Expulsar um demônio é esse poder. E não é mandinga, não é mágica. O nome de Jesus não é uma mágica, viu, irmãos? Tem gente que usa o nome de Jesus como se fosse mágica. Ele fala até, né, tentando a entonação espirituosa, em nome de Jesus. Meu irmão, quando a gente expulsa um demônio em nome de Jesus, é na autoridade daquele nome que me salvou, a qual pertenço, ao qual liberou a sua promessa. Então, pode ver as nossas armas. E o que dizer da palavra de Deus? A maior arma de todas. É por causa dessa arma, como eu disse, até valorizando algumas aulas atrás, o pastor Paulo de Souza Oliveira, que foi um dos meus mentores, como eu disse para vocês, além da sabedoria, um homem de muita espiritualidade. Como esse homem enobrecia a Bíblia Sagrada. Como eu via nele espiritualidade profunda, sábia e ungida. E é por meio da palavra que a gente tem a oração, a adoração, expulsamos demônios, a nossa fé, a nossa retidão, a nossa consagração, tudo é por causa da palavra. E até o conhecimento de Deus por causa da palavra. Tá bom? As chaves do reino é a capacidade de admitir pessoas no reino através da pregação do evangelho, como autoridade de ser disciplina na igreja. Hoje a gente vai trabalhar muito sobre isso, aqui com a relação do poder de Deus. E a igreja e o Estado, a separação e esferas diferentes. E a gente vai hoje também entrar, se Deus permitir, na outra aula sobre o governo da igreja, entrar nessa questão da igreja e do Estado. Já que é uma autoridade de Deus na terra, até onde ela vai, onde ela pode ir, ou não vai, ou por que não vai, ou por que vai, de que forma a gente lida com isso. Parece muito simples, mas muitas pessoas se perdem na caminhada por causa disso, tá? Então, eu quero agora ir com os irmãos aqui para o nosso livro do Grudem. Deixa eu só sair daqui. Tudo bem? Tem alguma pergunta até aí, irmãos? Tudo tranquilo? Tranquilo? Querem fazer alguma observação, algum comentário? Alguém quer fazer alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Não, pastor, tá ok por enquanto. Tá bom. Tranquilo. Então, fiz essa breve capitulação. Vamos lá, o poder da igreja, irmãos. Nosso livro-texto hoje, vamos refletir um pouco sobre ele. Poder da igreja, a gente, como eu disse, vamos dar uma breve pincelada e eu quero gastar mais tempo naquela questão do sistema de governo, até porque vocês já terão o material aqui.
Leia para mim, algum irmão, página 744, desde o início, explicação e base bíblica, por gentileza. Explicação e base bíblica. Vamos lá. Quando olhamos para os governos do mundo e para outras organizações educacionais e empresariais que possuem grande influência, e então consideramos as nossas igrejas locais ou até mesmo nossas sedes denominacionais, a igreja que pode parecer-nos fraca e ineficiente. Além disso, quando reconhecemos o rápido crescimento do mal visto diariamente em nossa sociedade, podemos duvidar se a igreja tem poder para fazer quaisquer mudanças. Por outro lado, em alguns países, a igreja oficialmente reconhecida tem grande influência sobre o andamento das questões nacionais. Dá uma pausa até aqui, Gil. Só uma pausa, desculpa te interromper. Sim, claro. Você vê, o que eu comentei há pouco sobre o texto de Efésios 3:10, sobre a multiforme sabedoria de Deus sendo manifesta pela igreja por meio da graça de Deus, pode ver, irmãos, quantas são as vezes, né, que a gente... Sejamos honestos, irmãos, quando a gente olha para a sociedade, parece que a igreja é um lugar para a gente ir lá de domingo, cultuar a Deus e acabou, não é assim? A impressão que dá é que é um lugar para buscarmos a Deus e olha, e detalhe, hein? Tem hora para acabar, tem hora para começar e hora para acabar. Não pode demorar muito, porque é o domingo, pode ver, é um lugar para a gente adorar nos nossos moldes. Quando a gente olha para as empresas, para as organizações, para as faculdades, a gente acaba imaginando que parece que a igreja é um lugar fraco, é um lugar para ter ali bazar de roupa usada, bem mofada, né, o pedinte, e ali, pessoa que está destruído. A impressão que dá é que a igreja está fadada a isso. Perceba como que a gente precisa resgatar a imagem da igreja. Pensem vocês como que seria a igreja de Jesus hoje. Como que era a igreja de Jesus naqueles dias? Uma igreja atuante, militante. Quando eu falo atuante, militante, irmãos, não era que é culto o dia inteiro. Sabe como a gente tem uma ideia? Não. A igreja de Jesus tinha culto 6 horas da manhã, começava a primeira reunião. Não, a igreja de Jesus era ministração in loco. Aula o tempo todo. Ensino. Era hora de estar no grande grupo, era hora de estar no pequeno grupo, era hora de instruir o grande grupo, era hora de instruir o pequeno grupo, era hora de se retirar para orar. Percebam, havia uma atividade. Todos os homens de Deus sempre tiveram muita atividade. Mesmo tendo outros trabalhos. Eles estão em atividade para o reino. É o reino em ação na vida dos servos. É o reino em ação na vida deles. Então aqui o autor, quando ele começa a fazer tudo isso, ele começa a traçar essas linhas para mostrar, olha, há um poder de Deus, maior do que a gente possa imaginar. E é claro, quando a gente pensa assim em países onde o cristianismo, e principalmente o protestantismo, ele é dominante, aí parece que aquela igreja ela é mais atuante. E de fato ela é. E as coisas acontecem com mais facilidade. E de fato ela é. Mas a gente vê que na história também, em momentos de perseguição, de luta, de sofrimento, a igreja foi triunfante. Então olha que interessante. Essa matéria, o que eu quero destacar aqui, o autor ele vai trabalhar muito, irmãos, ele vai trabalhar muito na ideia de incluir pessoas para o reino e no poder de disciplinar pessoas. E eu trabalhei muito naqueles 2 vídeos, e hoje eu quero deixar aqui só uma síntese daqueles 2 vídeos, porque eu quero fazer questão para vocês, porque eu trabalhei bastante naqueles vídeos sobre esse material aqui, ó, o Calvinismo, de Abraham Kuyper. Esse é um livro muito bom. Esse jornalista, esse cristão piedoso, ele escreve, ele diz aqui na capa do livro, o canal em que se moveu a reforma do século XVI, enriquecendo a vida cultural
e espiritual dos povos que o adotaram. O sistema que hoje a igreja cristã deve reconhecer como bíblico. Esse livro Calvinismo aqui, na realidade, é uma tese onde o autor ele vai mostrar o seguinte, olha, aonde chegou a palavra de Deus pregada, pura e ensinada, naquele vilarejo, naquelas famílias, naquela vila, naquele bairro, naquela nação, houve uma transformação tão poderosa que mudou a história daquele povo. E quando a gente fala sobre o poder da igreja, eu quero que você, como meu aluno desse seminário, pense nisso, numa igreja tão poderosa que transforma a sociedade. Que ela é tão poderosa que ela transforma todos os setores da sociedade. Seja no meio artístico, econômico, social, político, empreendedor, empresarial, esporte. Eu acredito nisso, meus irmãos, eu acredito. Aquela revolução que aconteceu com Cristo e com os apóstolos, eu acredito tanto nisso, eu acredito que mais do que incluir pessoas para a fé, que é fantástico, mas quando a gente inclui pessoas para a fé e deixa elas ali, você já está salvo, tá bom, viu? Você era um macumbeiro, você era um pai de santo, você era um tocador de tabaca, você era um endemoniado, você era um idólatra, ou você era um tranca-rua, você era um ateu, um ator, e agora você já é crente, tá bom, meu irmão? Glória a Deus, toca a tua vida, dá o teu dízimo. Eu acho que quando a gente faz isso, a gente está pedindo muito pouco para aquilo que Deus espera de nós. É o que eu acredito, irmãos. Eu acredito que essa transformação que nos atinge e muda a nossa vida espiritual, e muda a nossa vida e família, ela tem que mudar todos os setores da nossa vida o tempo todo, enquanto a gente existir, onde chegar o fruto do nosso trabalho. Sabe aquela ideia da bola de neve? Aqui, a Igreja Bola de Neve foi feliz nisso, né? Ela foi inovadora, né? Com relação ao nome, né? Bola de neve. Mas essa ideia da bola de neve, que ela vai crescendo, porque ela vai criando mais força. Porque, irmãos, é o poder de Deus na vida nossa. Entendeu? Então, eu gostaria que hoje você estudasse isso e assistisse os 2 vídeos nessa perspectiva. Deus, me dá uma igreja poderosa para eu participar, para eu desenvolver, para eu fazer frente disso e me ajuda a eu estar fazendo história nessa história. Não me deixa ser só mais um participante passivo, aonde alguém me abençoa, aonde alguém nutre derrama a sua unção e eu recebo. Não, eu quero transbordar. Eu quero participar. Porque existem momentos da nossa vida que a gente precisa de ser cuidado. Mas a grande maioria da nossa vida a gente tem que transbordar. A gente tem que cuidar. Pode ver que as pessoas, ela vive o espírito do tempo querendo apenas receber. Mas a proposta de Deus é que a gente seja o quê? Doador. Melhor é dar do que receber. Né? Então, aqui, o autor está começando a confrontar, porque, irmãos, também pode ser um grande engodo. Um país que é predominantemente protestante, muitas vezes ele virou o quê? Um protestante nominal. Concorda? Já falo ali, já deixo. E aí a gente está feliz do que nasceu dentro da igreja, cresceu dentro da igreja, foi batizado, é tudo desviado, entendeu? Não tem, por exemplo, impacto do reino de Deus. Tem cultura, tem conhecimento, mas está desviado. E o que isso representará? Vai ser um declínio espiritual também, porque assim como a bênção da espiritualidade vem sobre nós e essa espiritualidade ela prospera tanto no nosso espírito, que aflora no mundo e nos prospera, o contrário é verdadeiro também. Eu posso até ser fruto de um horizonte próspero e de repente viver um náufrago. Por quê? Porque eu fui fruto de uma grande espiritualidade, mas eu não dei continuidade àquilo. Ou seja, eu vou colher fruto disso. Diga, Ari. Hoje eu carrego para mim, né, que na igreja eu uso muito para mim, né, aquele versículo bíblico, se tu uma bênção, né? Eu creio que nós devemos ser bênção onde estamos, né, na igreja, onde estivermos, temos que ser bênção nas mãos de Deus. E tem um livro que eu li, não me recordo qual foi, mas diz assim,
não diga o que a igreja deva fazer por você, mas o que você pode fazer pela sua igreja, né? Muitas vezes a gente fica na maior parte das vezes, a gente fica naquela passividade de o que a igreja tem a me oferecer, e não o que eu posso oferecer para a igreja. Perfeito, Ari, perfeito. Isso aí, parabéns. Isso aí, né? Mais alguma coisa? E aproveitando, fazer uma pergunta. Hoje, né, nesse mundo que nós estamos vivendo, né, um mundo de modernidade, eu vejo assim que muitas vezes dentro da própria igreja, eu não sei se as igrejas estão preparadas às vezes para receber essas pessoas que estão vindo dessa modernidade hoje em dia, né? A gente vê muitas coisas sendo mudadas, né? Pensamentos, pessoas que vivem uma vida completamente diferente da nossa, e muitas vezes quando elas adentram a igreja, acho que as pessoas ainda olham com olhos diferentes, né? Eu não sei não sei se a igreja deveria trabalhar isso de uma forma diferente, mostrar que todos devem ser recebidos indiferentes como estão, e depois dentro da igreja vão sendo, porque às vezes as pessoas querem que isso seja de imediato, né? A pessoa nem adentra, as pessoas às vezes querem que aquela mudança seja assim, né? De um dia para o outro a pessoa vai lá, um roqueirão lá, um cara bem doidão, chega ali e já quer que a pessoa em uma semana não seja mais. E às vezes acontece isso e a pessoa acaba não ficando na igreja, né? Porque às vezes não consegue ter ali essa continuidade dentro. Eu estou falando de um Sim, pequeno, sim. mas existem outras coisas que podem ocorrer. Então, mas a tua primeira fala Ari, e o livro que você leu responde tudo. Você tu uma benção. E o problema também, Ari, é que a gente tem vivido momentos onde a gente tem amado a igreja, eu diria, acessível. Hoje nós queremos muito uma igreja acessível, não uma igreja militante. Nós queremos uma igreja inclusiva. Pode ver. Nós não queremos, por exemplo, uma igreja militante. Esse lance da militância não nos agrada muito. O que nos agrada bastante é sermos inclusivos. Então, por exemplo, o que você acabou de dizer, né? A igreja não está preparada. Por que muitas vezes não está preparada? Porque esse nicho de conformidade, por exemplo, o pastor muitas vezes não quer incomodar os irmãos, porque é uma turma bem arrojada ali, é um timinho redondinho, uma casinha bem organizada. Os jovens gostam daquele jeito, e quando a gente começa a trabalhar essa mentalidade de sejam mais proativos, eles falam, isso daí não trabalho, pastor. Eu não quero isso daí não, aí desanima. Pode ver que o tema da igreja, geralmente, ele é voltado para satisfazer os apetites dos irmãos, e não o apetite de Deus. Pode ver. O culto sempre tem uma preocupação. O que eu faço para agradar os meus irmãos? Pode ver que essa é a mentalidade empresarial. Isso faz parte do momento que a gente vive. E isso é muito perigoso. Pode ver, quantas vezes as pessoas pregam santidade nos cultos públicos? Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui, talvez você vai achar meio estranho, mas o culto da igreja é para a igreja, irmãos. É para crente. A pregação dessa igreja é para o ímpio. Entendeu? Quando Paulo escreve, ele não escreve para ímpio, ele escreve para a igreja. Entendeu? A carta de Paulo aos coríntios, aos santos que estão na cidade de Corinto, não é aos ímpios. E ali ele desce o cajado. Então, se Paulo pregasse hoje nas nossas igrejas, ele faria o quê? Bíblia. 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 E aí gera em nós o quê? Esse lado ativo. E aí a gente vai para onde? Vai lá para fora e prega. Naturalmente, nesse poder de Deus, muitos se convertem nessa igreja, porque ouvem essa palavra, ouvem esse poder e falam, eu quero isso para minha vida. Entendeu?
Mas muitas vezes a gente cria um culto, como eu citei semana passada, aonde a gente agrada demais as pessoas. Irmãos, guardem isso. Quando a gente quer agradar demais os outros, a gente deixa de agradar a pessoa principal, que é Deus. A gente tem que agradar a Deus sobre tudo. Pode ver, Jesus com os discípulos, em alguns momentos, falava com ternura, em outros momentos, o que ele dizia? Até quando eu estarei com vocês? Lembra? No episódio, logo depois da transfiguração? Até quando eu estarei com vocês? Sabe expulsar um demônio? Pode ver que Jesus, tem hora que ele sacudia a roseira. Então, assim, uma das respostas ali, por isso que tudo começa pela educação ali. E é difícil ali pra gente, viu? Nós, pastores, o dilema... Quando eu falo aqui, talvez vocês estejam pensando, nossa, pastor Raif... Não, irmão, é muito difícil. Então, às vezes você tem que ir comendo pela beirada, que nem o mineiro, sabe? Sabe o mingau? Felipe, já eu te dou... Você levantou a mão, né? A gente tem que ir comendo pelas beiradas, sabe? Porque as pessoas não querem. Muitas vezes a gente come pelas beiradas de forma estratégica mesmo. Porque as pessoas estão com o coração muito duro, irmãos. Pode ver, as pessoas querem uma igreja que os agrade, querem uma igreja que faça o que elas querem. A gente sofre de um mal muito grande que é a egolatria, o culto ao ego. Entendeu, irmãos? Pode ver. Então a gente tem que orar muito. Agora, Ari, e isso é devagar também, viu, Ari? Por que eu digo devagar, Ari? Porque muitas vezes, Ari, não adianta a gente querer fazer com que a igreja, essa igreja que Deus nos deu, a gente mude ela do dia para a noite. Vou dar um exemplo. Eu estou, inclusive, muito obrigado pela homenagem de vocês, né, no vídeo. Obrigado de coração. Fiquei surpreso e feliz. De coração, muito obrigado mesmo. Assim como toda a homenagem que a igreja fez. Mas eu estou lá há 26 anos cuidando desse aprisco, há 24 anos oficial como pastor. Mano, muito difícil. Cada geração é uma geração, cada povo é um povo. São 26 anos, eu já cuidei de várias gerações. Olha como é difícil, viu? E se amanhã Deus me encaminhar para uma outra igreja, eu vou ter que me ajustar àquela igreja. Pastor, mas como assim? Mano, você não adianta chegar lá querendo ser revolucionário. Às vezes você assusta. Você tem que ser sábio. Paulo não falou, eu fiz-me de louco para ganhar o louco, sábio para ganhar o sábio, não é? Então tem hora que você tem que falar a linguagem da pessoa. As pessoas são materialistas, você fala um pouco sobre as questões materialistas. Existe um autor que ele é considerado pastor dos pastores, é o Eugene Peterson. Ele não tem uma igreja muito grande, mas a igreja dele é um laboratório vivo, que da igreja dele nasceram muitos livros. E ele, leiam tudo de Eugene Peterson, leiam tudo que vocês tiverem, leiam tudo, é magnífico. E ele tem uma ideia de você ser subvertivo. O que é ser subvertivo? É você tentar convencer a pessoa sem que ela perceber que você está convencendo ela. Por exemplo, irmãos, somos fruto de uma sociedade muito materialista, não é? Sejamos honestos. Gostamos de acumular coisas. Então, vamos supor que, de repente, Deus começa a me mostrar para mim, como pastor, que, puxa vida, a gente está acumulando tanta besteira, na nossa igreja a gente está gastando com tanta besteira, tudo besteira. Como que a gente vai chegar lá? Vamos chegar lá e falar, irmão, é tudo isso é besteira, é tudo do diabo, não é capitalista, é capitalista. O que vai acontecer? Pastor vai ser convidado a sair, porque é um choque de cultura muito grande. O pastor ele tem que saber como... Ele tem até que saber como que ele vai explicar isso. Olha, irmãos, Deus me fez compreender outras coisas e eu quero tentar mostrar que o que importa não é a matéria, é as pessoas. Perceba. Você age de uma forma onde você convence e leva ao lado bíblico sem ofender as pessoas. Que também, nós como protestantes, precisamos tomar cuidado. Tem hora que a gente ofende as pessoas, irmãos. Quantas vezes já ofendi? Principalmente eu que sou prático, muitas vezes eu, na minha praticidade, não faz não, para. Já ofendi. Eu falo, ai caramba, eu não estou falando com meu filho. E muitas vezes até em casa. A fala aqui em casa é o seguinte, cuida da gente como você cuida das ovelhas lá, entendeu? Porque muitas vezes tem mais paciência com os irmãos de fora. Porque de casa a gente é mais prático. E ofenda, eu também preciso parar
E quantas foram as vezes que eu tive que pedir perdão para minha esposa, para os meus filhos? Porque aquele lance, aqui em casa o pai é pai, não tem muita reserva, então fala mais abertamente. E também tem que ser polido. Eles têm sentimentos. E, aliás, se alguém merece as melhores palavras, é a esposa e os filhos. Né? Então, você vê como que ser subversivo é difícil. Então, o Eugene Peterson dá uma resposta, sabe, Ari? E assim, Ari, é uma questão de cultura, é uma questão também de dom. Por isso que a gente... E é sobretudo, quando eu disse no início, estudo, Ari. Ari, muitas vezes a gente tem que entender o que Deus tem pra gente. O que Deus tem para mim é diferente do que Deus tem para o seu pastor de vocês. Podem ver, a gente tem dor de cotovelo de pastor que cresce. Ele está crescendo, a gente tem que fazer tudo para crescer também. Bom, quem disse que a gente vai crescer que nem eles? Quem disse que a nossa área é aquela? Pedro não quis ser igual a Paulo. Pedro só quis ser o melhor Pedro. João também não teve dor de cotovelo de Paulo. E Paulo também não ficou com inveja nem de Pedro, nem de João, nem de Tiago. A gente tem que saber o que Deus tem para nós. E tem que ser muito firme nisso. Pode ver, há uma disputinha, há uma dor de cotovelo, há uma cobrança. Ó, pastor, lá em tal igreja estão fazendo assim, a gente tem que fazer também. Aí o pastor já fica, eu tenho que fazer, porque se eu não fizer, é besteira. Entendeu, Ari? Então, você vê como é difícil. A gente tem que fazer uma leitura sistêmica, eclética, o que o mundo está acontecendo. Tem que fazer uma leitura local. Como que é o meu povo? Mas também não posso matar o meu povo. Você concorda? Vocês estão aqui no seminário hoje depois de anos. Por que não vieram para o seminário logo depois que se converteram? Não tinha condições. Outros vão vir para o seminário que nem Abraão, só com 75 anos. É o tempo dele. Perceba como que nós, tem hora que temos algumas neuras que nem nós sabemos lidar com isso. Quer ver um exemplo disso? Deus tem pressa. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Deus tem pressa. Bom, isso daí é uma verdade, mas também é uma mentira, viu? Vem cá, onde você estava no ano 500? Deus tinha pressa ou não tinha? Por que você não nasceu ainda? E aonde você vai estar daqui a 200 anos? Ó, você é frouxo, hein, irmão? Pastor, você é frouxo, hein, pastor? Irmão, daqui a 200 anos... Olha, daqui a 50 anos eu vou estar feliz se eu estiver aqui. Entendeu? Né, Ari? Meio século. Então, o que acontece, irmãos? Se Deus tem pressa, dá umas neuras na gente, a gente sai fazendo as coisas, atropelando todo mundo. Então, perceba, a gente também tem que dar o tempo para as pessoas. Semana passada eu falava com o Gil sobre isso. Nem todo mundo na igreja vai ter a mesma pegada, irmãos. Na igreja é assim, irmão, pensa assim, ó, um primeiro nível, os cristãos, depois os obreiros, e depois os polivalentes. É assim. E tem vezes que o polivalente vem aqui, ó. Quando o polivalente não vai lá para baixo. A gente tem que saber administrar isso. E admitir que um polivalente pode estar aqui, ó, na rapa do tacho. A gente tem que dar o tempo da pessoa. Entendeu, Ari? Então é difícil, mas é educação, Ari, é educação, é espiritualidade, é busca, discernimento, entendeu? Eu não sei se eu te respondi, Ari, mas eu pelo menos tentei. Tá bom? Deixa eu perguntar para o Felipe, senão a gente não continua na nossa leitura. Diga, Felipe, está com a mãozinha levantada, ainda bem que eu levantar a mão aqui, é só clicar, né? Não precisa não, a mãozinha, ó. Eu achei legal esse negócio aí, viu? Eu também, é legal. Diga, Felipe. Uma das minhas maiores preocupações, eu acho que isso que o senhor falou é interessante em relação a igreja ser uma igreja militante, uma igreja que influencia, né, a comunidade na qual ela está inserida e tudo mais. Mas nos atuais dias é complicado porque a gente vê uma igreja, isso eu falo no âmbito não só nacional, mas mundial, mas sobretudo nacional, muitas coisas acontecendo, aquilo que foi nos ensinado também, que nós não devemos nos conformar com o mundo, e muitas vezes a igreja tem se conformado com este mundo, né? Ela tem trazido elementos mundanos para dentro da igreja para se tornar uma igreja inclusiva, para se tornar uma igreja palatável. E aquilo que o Ari disse é interessante, né? Mas será que a igreja está preparada? A igreja está preparada há 2000 anos atrás. Nós temos as escrituras nas mãos, ela sempre esteve preparada. Por exemplo, os problemas que nós temos tido agora com essa questão homossexual dentro da igreja, LGBT, Paulo teve esse problema
Lá em Romanos, quando ele fala a respeito desses problemas, ele já tinha né, do Espírito Santo o orientando para falar desses problemas que são atuais, problemas que a igreja já passou. Então a igreja sempre esteve preparada. A grande questão é: será que os líderes estão preparados para seguir as orientações do Espírito Santo? Vai mais de nós do que da própria igreja como um todo, né? O que a Parabéns. igreja tem feito para solucionar esses problemas e para é uma coisa que eu sempre me perguntei, por exemplo, né? A gente tem a realidade de Ferraz de Vasconcelos. A Ferraz, se você anda nos bairros, acho que tem numa mesma rua, acho que umas 10 igrejas, né? Assembleia de Deus, então, nem se fala. Igreja pentecostal tem bastante. Então vamos supor, eu lembro na época que tinha em Ferraz, tinha em torno de umas 280 igrejas evangélicas. O Brasil é um país que tem muita igreja evangélica, graças a Deus. Por exemplo, o atual governo ele é muito pautado e é muito assessorado, creio assim, pela tal bancada evangélica. Mas que bancada é essa, se não a bancada neopentecostal do Edir Macedo, praticamente? Então, isso já é um problema, né? Embora a gente vê que, né, é um governo que mudou e tudo mais, mas é pautado por questões neopentecostais e não bíblicas, né? Isso já gera um problema, mas isso é uma outra questão. Mas a questão é, poxa, eu tenho tantas igrejas num determinado lugar e nós temos tantos problemas sociais, problemas, né, com drogas, problemas com pobreza, problemas com miséria. Isso é claro que a realidade, como o pastor mesmo disse, as pessoas querem, né, as pessoas sempre quererem algo né, e nunca ser protagonistas, porque isso também vem muito da educação que o Brasil vem sofrendo, desse socialismo todo que foi implantado no país. Nós somos um país socialista, nós somos um país socialista. A educação brasileira, então, gerações após gerações foram sendo educadas nesse âmbito socialista, do querer que tudo venha à nossa mão e nunca, né, ser o protagonista, nunca querer gerar algo. Isso é um grande problema que nós estamos sofrendo. E muitas vezes a igreja nunca, às vezes, não quer se envolver em determinados assuntos porque ou não sabe ou não quer se envolver mesmo. Então, até que ponto nós vamos se envolver, até que ponto nós vamos ficar calados, até que ponto nós vamos falar, essa é uma grande questão. Muito bem, filho, parabéns. A sua colocação, você já deu a colocação em uma resposta, né? E, e é isso aí. Tem uma postura militante. Agora, irmãos, deixa eu encerrar essa gravação, falar só um minutinho e a gente já vai voltar para a leitura, tá? Deixa eu encerrar porque já está dando quase uma hora. Só um minutinho.